Olá, professora Natália, tudo bem? Então, eu resolvi passar mais ou menos as informações que eu adquiri com aquela linha de pesquisa ah, que eu estava trabalhando. E eu resolvi passar por esse canal aqui, que eu acho que fica melhor até de visualizar, sem ter que marcar, enfim, mais uma reuniãozinha, alguma coisa, via Skype, Zoom, sem ter que passar áudio ou fazer ligação. Eu achei mais prático. Até porque nesse canal aqui, então, se quiser adiantar, voltar, enfim, não consome a memória do celular e dá para aumentar a velocidade, se você quiser ver em duas vezes, enfim. Bom, só também algumas considerações, né? Eu já estava, tem um tempo para passar essas informações, mas toda a vida ali que eu estava reunindo os dados, eu ficava querendo ir em busca de algo a mais, então eu acabei passando de mais algumas semaninhas por conta disso. E outra coisa é que minha webcam ela é meio estranha, ela fica na parte de baixo do monitor. Então vai ficar assim uma visão às vezes um pouco estranha de mim, algo forçando a cara, mas é o ângulo também que atrapalha, tá bom? Então, basicamente é um relatório de pesquisa. Aquele tema era economia circular e reciclagem de lixo eletrônico. Então, só recapitulando, qual era a ideia inicial? Então, era dentro da economia circular, trabalhar com a reciclar o e-waste, que seria o desperdício, né, de lixo eletrônico, porque é uma área relevante, né? Até essa área de sustentabilidade, tem os objetivos da ONU, essa parte de economia circular ali, digamos, seriam os trends ou os pontos principais ali dos negócios do futuro. E o alinhamento com a TI na verdade seria o centro, porque seriam essas tecnologias que estariam inovando o setor. Então, o primeiro escopo de pesquisa seria o quê? Procurar casos de empresas que fossem alinhadas à economia circular e identificar quais eram as tecnologias utilizadas, né? Para entender como é que essas tecnologias funcionam, quais são os efeitos mesmo, né, dessas tecnologias no funcionamento da empresa, por aí vai. Então, economia circular, isso aqui eu não vou falar tanto, vou só deixar na tela, até para depois você ver, senão eu perco mais tempo. E então, assim, os dados são o processo principal da pesquisa. Sem dados você não pesquisa. Então, por isso eu resolvi começar por essa linha, por essa ordem, né? Então, começando pelos dados, onde é que eu fui atrás? Então, busquei sites de empresas em plataformas como Crunchbase, AngelList, Startup Tracker e também sites de associações das empresas, enfim, do Brasil, da Europa, vários locais. Também em sites de fundações que ali tinham estudos de casos publicados. Então, na LMACA2, EULAC, que é Europa e Latinoamérica Foundation, na Comissão Europeia, enfim, o Conselho Mundial de Negócios para a Sustentabilidade, vários organismos. E aí eu fui ali recolhendo alguns casos de empresas, até que eu cheguei basicamente nessa ilustração, né, que seria o fluxo do setor. Eu achei que primeiro mostrar como é que é esse fluxo, só para ficar mais didático os casos. Então tudo começa pela coleta, você tem que coletar o lixo, porque senão, se não, enfim, começa pela coleta. Só que dá para perceber no fluxograma que depois tudo retorna para a coleta. Isso é a ideia de economia circular. Se fosse economia linear, seria coleta e joga fora no lixão, qualquer lugar. Ou fica num galpão, na casa, no sótão, enfim. É, Depois da coleta, eu analisando os tipos das empresas, eu percebi que tem três tipos principais. Então, tem as empresas que trabalham com remanufatura, elas consertam de novo aquele produto. Tem a recomercialização, seria o e-commerce, então aquele produto, digamos assim, ele está obsoleto para o mercado, mas ele ainda tem uso. Então, tem empresas que trabalham com isso, elas pegam esses produtos e colocam ali numa plataforma que consegue recomercializar aquele produto. E por fim, a reciclagem, que seria pegar de novo as matérias-primas daquele produto e aí ofertar para a indústria. E só explicando até um pouquinho melhor, na reciclagem, tá? A matéria-prima reciclada, os componentes, principalmente os metais, eles podem ser utilizados para produzir de novo um outro tipo de eletrônico ou outra finalidade. Então, tem até às vezes ouro de lixo eletrônico, que enfim, às vezes tem gente que compra para fazer joia ou outra finalidade.
Então não vira um eletrônico, por isso ali tem uma setinha saindo. Mas a grosso modo, né, vai ser feito um eletrônico de novo, que o eletrônico, quando o ciclo de vida dele acabar, ele volta para a coleta e ele vai ser distribuído novamente, ou para remanufatura, recomercialização ou reciclagem. Tá? Então aqui é coleta, trazendo alguns exemplos. Eu não vou me estender porque senão vai ficar longo o vídeo, mas dá para ver aí as informações. Eu explico melhor isso nos exemplos. Eu fiz um vídeo anterior que ficou com quase meia hora, então eu não vou explicar de novo todos os detalhes. Mas aqui eu trouxe um exemplo de empresa. Essa aqui, a empresa chamada Compology, ela não trabalha especificamente com reciclagem de eletrônicos, mas reciclagem de modo geral, reciclagem urbana, né? Então, essa empresa desenvolve uma tecnologia de IoT para ser colocada em lixeiras, aquelas públicas, né, grandonas, principalmente nos Estados Unidos que tem. E a tecnologia deles, eles usam a informação para saber quantos por cento está cheio ou não a lixeira e até tentar distinguir quais são os elementos, quais são os itens, né? Se tem mais coisa física, se tem mais lixo orgânico, como é que está dentro, para ajudar na gestão urbana, né? Para planejamento de rota dos caminhões, da coleta, uma série de condições. Também tem outros que fazem, tipo, tem essa empresa aqui, EcoATM, faz tipo um caixa eletrônico, mas para coleta de eletrônico, de celulares no caso. Então você chega lá, conecta seu celular, o sistema escaneia as informações dele, é um iPhone 4 GB, modelo tal, e aí aparece lá quanto eles ofertam. Pago $500 por ele. Se você aceitar, você deposita seu celular e recolhe o dinheiro na hora. Então é uma forma de coleta inteligente, né? Na parte da reciclagem, até começando pela ordem, né? Mudou um pouco. Mas na parte da reciclagem, então, tem essa parte de disassemble, né? De você desconstruir os componentes e reciclar aquele aparelho. Tem coisa que vai ter que ser, por exemplo, metal que é derretido. Tem outro que o componente ele pode ser reutilizado, mas enfim, é reciclagem de qualquer forma. E aqui não predomina tanto as tecnologias de informação. O que tem mesmo são, por exemplo, enfim, oficinas, cooperativas, fábricas, e tem o sistema de gestão deles. Não tem essa coisa mais tipo do IoT ou Big Data sendo utilizado. Alguns exemplos. Então aqui Syntronics, né, uma empresa, são aquelas empresas que utilizam pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, então até os clientes deles são grandes empresas que têm que ali por obrigação da lei destinar, enfim, seus equipamentos, então eles contratam essas empresas maiores para fazer essa reciclagem. Aqui é um exemplo até de mais na linha social. Então a Prodabel é uma empresa pública de Belo Horizonte que ela fez um trabalho, construir um centro de recondicionamento em que pessoas em vulnerabilidade, né, são treinadas, instruídas e começam a trabalhar com isso. Então você está dando uma ocupação e até uma renda, né, para aquelas pessoas e ao mesmo tempo você está resolvendo outro problema público que é o lixo. A recomercialização, então, ao nível de TI também é algo que só tem mesmo marketplace, né, como se fosse site, aplicativo. Aqui é um exemplo de uma empresa que, então, eles compram e vendem eletrônicos, né, principalmente celulares, ali, que já são utilizados. Funcionam ainda, mas, sei lá, tá velho e a pessoa não quer mais utilizar. Então, eles compram e põem à venda para estender um pouco o ciclo de vida desse produto. Outro exemplo é essa empresa aqui, a YouShow, a empresa chinesa, a sede em Xangai, né? Aí uma meca dos eletrônicos, produção imensa, e eles têm um modelo de negócio bem interessante, porque é como se fosse aquela mesma coisa da empresa anterior que eu mostrei. Sim, eles compram e vendem eletrônicos, mas o diferencial é que eles conseguem fazer isso numa escala, enfim, de bilhões de pessoas por conta do WeChat, que é como se fosse o super WhatsApp lá da China. Então, por conta do WeChat, ali tem a integração, a aplicação, você consegue, enfim, dentro disso ele já consegue ter as informações do seu celular, do seu produto, sem falar que como todo mundo usa o WeChat, então fica até mais fácil acessar esse tipo de conteúdo.
A partir disso, eles conseguem ali pegar bilhões de pessoas. E aí, ou eles põem no e-commerce de novo, né, como se aumentasse o ciclo de vida do produto, ou às vezes se o produto tiver quebrado, enfim, eles conseguem ali pegar para reciclar. E em Xangai, como tem muita indústria, então eles conseguem vender rápido os componentes daquele celular. E aqui só um exemplo, né? Se você for no site, então você coloca lá iPhone, pode ser qualquer outro tipo de eletrônico, impressora, enfim. Mas aí tem lá a oferta com os yuan para você comprar. A remanufatura, então, seria o refurbishment, né, que seria dar um novo ciclo de vida para o produto. Seria para consertar. Então, aqui tem um exemplo dessa empresa, Reviving, que eles fazem isso. Eles são focados para business, então eles querem ali pegar monitores, impressoras, enfim, esses equipamentos velhos da empresa, e aí eles consertam ali e dão algum destino. Ou para outras empresas, então, se eu tenho uma empresa e eu quero mudar todo o meu equipamento, então, enfim, eles conseguem trazer setor, ou se eu quiser consertar, eles me devolvem, enfim, também tem isso. Ou, no caso, se eu não quiser, só querer descartar mesmo, aí eles conseguem consertar e, por exemplo, ofertar para associações, para empresas menores, com um custo menor. E aqui eu faço um adendo, que é qual o tipo de informação que eu busco quando eu encontrei essas empresas. Então, vou naquelas abas, né, tipo, what we do, where we are, né, quem nós somos, enfim, como é que funcionamos, quais são os nossos serviços, que é ali onde tem descrito como é que basicamente funciona o modelo de negócio da empresa. Então, basicamente é uma análise textual que eu faço, analisando ali as informações. Algumas empresas ali têm vídeos, complementam também com notícias, né, e informações de redes sociais que até melhoram, mas basicamente são com essas informações públicas assim, da empresa que eu tento ali distinguir como é que ela funciona e qual é o modelo de negócio da empresa. E a partir disso, identificando, né, o papel da tecnologia dentro desse modelo de negócio para saber se tem relevância ou não, se vale a pena, né, se realmente inova o uso de tecnologias na economia circular. Bem, eu também tive que ir um pouco mais a fundo nas pesquisas. Eu achei esse artigo aqui foi o melhor que eu achei de revisão de literatura, é o mais recente, mais completo. Eles revisaram quase 1.500, um pouco mais de 1.500 artigos sobre economia circular e aí desenvolveram, né, quais são os temas emergentes e as tendências para a economia circular. E um dos pontos que foi positivo dentro da pesquisa é que realmente tem um tema de tendência, né, emergente, que é como é que as tecnologias aqui ele coloca Internet Technologies, né, as tecnologias de internet, habilitam essa transformação para a economia circular. Tá aqui ampliando, né, então ele coloca os Research Trends, Emerging Topics, né, os tópicos emergentes, que ele destaca, né, a condição realmente da Big Data e Internet of Things, que aparecem muito, e coloca 3 pontos principais, só voltando, que são as direções de pesquisas futuras. Então, ele coloca como linhas para a pesquisa futura, pesquisar como é que essas tecnologias inteligentes ou digitais, elas habilitam, né, permitem essa transição para a economia compartilhada. Ou melhor, a economia circular. E também qual o alcance da economia compartilhada ou economia colaborativa para habilitar a economia circular em uma determinada indústria. Então, aqui ele coloca fashion, mas seria isso, né? Como é que a economia compartilhada, a economia colaborativa conseguiria transformar uma indústria em um modelo circular. E também outro tópico de pesquisa seria mais ou menos qual a dimensão que empresas em rede, né, conectadas em rede, sucederiam de forma melhor nessa transição para a economia circular. Mas todos esses dentro do Research Trend número 8, né, que seria Enabling CE Throughout Internet Technologies.
Então seria esse acho que seria assim bem interessante trabalhar nessa linha. E eu sintetizei essas informações basicamente o quê? Então, toda organização ela tem um modelo de negócio, seja linear ou circular. Então, linear que ela produz ali os recursos e eles vão ser descartados. No final tem um desperdício, né? No final ela produz lixo. E o modelo circular é que aquela empresa ou ela trabalha daquela forma ou ela está inserida numa rede que os recursos eles não vão ser descartados. Então, comida, enfim, tecidos, o próprio lixo eletrônico, plástico, enfim, tudo isso ele vai entrar de novo na cadeia produtiva e vai ser utilizado. E o grande foco dessa tendência de pesquisa é como é que as tecnologias, qual, digamos assim, a influência das tecnologias para fazer que esse modelo ele saia do linear e vá para o circular. Então, coloquei até como se fosse um input, né? É 0 ou 1. Mas claro que tem uma gradação. Então, eu identifiquei assim, sendo esse o fenômeno de pesquisa. Eu também fiz buscas, né? Então, peguei alguns artigos que falavam mais. Tem esse artigo que é bem interessante. Então, eu peguei ali as tecnologias que ele listava como relevantes e fui fazer uma busca de modo o nome da tecnologia mais economia circular e o top, né, que destoa mais IoT, Internet das Coisas. Big Data também apareceu, mas inteligência artificial também apareceu muito. Essas três ali seriam as maiores, né, as tecnologias mais relevantes. E aí, diante disso, quais foram minhas considerações? Que os dados eles são interessantes, aqueles dados de empresas, mas, digamos assim, os relevantes, né, os dados realmente interessantes, eles são um tanto difíceis de encontrar. Então, por exemplo, aquela empresa Compology, ela tem um uso da tecnologia muito singular, é bem interessante. Mas, assim, para ir achando esse tipo de empresa, não é tão simples. Então, eu poderia ali pesquisar, enfim, achar 1.000 empresas dentro da reciclagem de lixo eletrônico, mas empresas que utilizassem tecnologia, tivessem ali um uso interessante da tecnologia, já é um pouco mais difícil. Sendo que talvez se ampliasse o escopo, então saindo, abrangendo outras linhas de reciclagem ou outras linhas da própria economia circular, talvez ficasse mais fácil de encontrar casos singulares e bem interessantes de empresas que utilizassem. E uma coisa também que eu identifiquei foi que a maioria dos artigos eles não possuem teorias explícitas. Então, você vai pesquisar no artigo o uso da tecnologia nas indústrias tal, com base na teoria dos stakeholders, ou com base na teoria institucional. Isso não é tão explícito. A maioria dos artigos eles utilizam mais conceitos. E aqui eu vou explicar bem o que é. Então, eu fui atrás até um pouco melhor de teorias. E, assim, de um universo, por exemplo, se você pesquisar e-waste recycling, eu fui no Scopus, então ele dá mais ou menos ali 924 resultados, talvez até menos, porque e-waste recycling ele também pega ali uns artigos da linha mais da engenharia. Então, se eu delimitasse para business e ciências sociais, sei lá, talvez ficasse uns 300, 400, 500, enfim, mais ou menos isso. Mas, de qualquer modo, eu fui pesquisar por e-waste recycling e theory, e o que eu encontrei foram 32 resultados, e eu analisei esses 32 artigos, e o que apareceu, assim, principalmente foi a teoria do planejamento, do comportamento planejado, mas, assim, dessa pesquisa, o que deu para perceber que o que estava explícito como uma teoria eram algumas linhas de pesquisa mais comportamental dentro desse tema. Então, por isso até teve uma predominância das teorias mais comportamentais, né? Como até Behavior Theory, Social Network, enfim. Mas para os outros artigos, principalmente artigos que trabalhavam ali com aquela ótica do estudo de caso, o que eu encontrei é que o que seria o papel da teoria, na verdade, estava descrito por conceitos, e especialmente dois conceitos, utilizando um conceito de negócios e um conceito de TI. Então, esse aqui foi um exemplo de um artigo bem interessante que eu achei.
Então, ele usa para descrever esses estudos de comparação de casos, né, da coleta de lixo eletrônico na China. Ele utiliza dois conceitos, que seriam os parâmetros teóricos, digamos. Então, um que é para TI, que é Digital Empowerment, eu não vi lá, eu não conhecia, mas vi no artigo, e outro que seria Business Ecosystem, que seria o ecossistema de negócio. Então, também teve outros artigos que usavam esse artefato. Então, por fim, o que eu pergunto aqui a nível de orientação, eu queria saber se esse escopo de pesquisa por estudos de caso, né, daquelas empresas que eu mostrei, se isso seria viável, se esses dados eles poderiam ser utilizados para uma dissertação. Se sim, também qual teoria poderia ser utilizada para se encaixar melhor? Se você teria alguma ideia, se não, continuaria com a busca. E aproveitando também para falar que se você por acaso quiser mais informações, então, Leonardo, quando você estava explicando aquela parte ali, queria que você, enfim, explicasse melhor, aprofundasse, ou não entendeu algum conceito aqui que eu falei, então, aí volta lá, pode mandar um WhatsApp depois, que aí eu explico melhor, só para não ter que explicar tudo ipsis literis, né, aqui dentro, senão ia ficar enorme essa apresentação. Tá bom? Se aí, com base nessa orientação, é que a gente toma algumas diretrizes para o projeto de pesquisa, tá bom? No mais, eu espero que você tenha gostado. Se sim, curte aqui, dá um joinha, inscreva-se no canal. Tô brincando, não precisa disso. Esse vídeo ele é não listado, tá? É só quem tem acesso ao link que pode acessar. E, no mais, é isso. Obrigado aí.